Bem, 19h05, acho que já podemos começar aí. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a Bianca, né, por estar aí palestrando, compartilhando informações, conhecimentos, né, e agradecer vocês também por estarem participando desse trabalho, desse projeto das acervas. É um trabalho da Acerva Brasil com todas as acervas do Brasil, né? É um trabalho para associados e não associados, ou seja, é um compartilhamento de informações entre os cervejeiros brasileiros, né? Então, eu gostaria de pedir a todos que mantivesse aí webcam e câmera, webcam e microfone desativados, para apenas a palestrante estar com o vídeo ativo e também com o microfone funcionando. As perguntas, como sempre, deverão ser feitas via chat, né? E após a palestra, ao final, nós vamos abrir para perguntas também via vídeo e microfone, né? A palestrante vai ver no tempo dela, dentro da condição dela, né, da aula em si, os momentos mais oportunos para estar respondendo as perguntas. Então, peço a todos que tenham dúvida, mandem suas mensagens, façam as perguntas que ela vai estar respondendo, só aguardem para dar condição a ela de responder. Bianca, muito obrigado novamente, é com você e estamos aqui de espectadores. Certo. Só confirmar se estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Então, antes de começar, eu queria agradecer à Serva Brasil pelo convite, agradecer a Janaína pelo convite da Serva Gaúcha. Nesse momento, isso aqui é o que interessa pra gente, né? É dividir conhecimento cervejeiro e melhorar a condição da cerveja, a nossa cerveja brasileira. Então, eu vou começar falando um pouco sobre controle microbiológico no ambiente cervejeiro. Quero deixar claro que esse é um assunto muito mais extenso do que 2 horas, né? Então, eu vou dar uma introdução legal sobre todos os assuntos que eu acho pertinente. Peço que vocês façam as perguntas um pouco mais para o fim, para não interromper o conteúdo, porque tem bastante coisa. E a gente vai se adequando, tá? Então, posso passar? Então, sobre os tópicos que a gente vai abordar hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é qualidade, a qualidade desde o começo de uma cervejaria, o que é um laboratório e quais são as suas possibilidades, falar um pouco sobre garantia de qualidade, especificamente sobre a levedura e sobre a cerveja, falar também sobre controle microbiológico das leveduras inoculadas para fermentação, falar sobre o controle microbiológico de contaminações, e dentro da contaminação, vou falar um pouco sobre os principais contaminantes de mosto e cerveja, porque a gente precisa se preocupar com eles. Falar também sobre os meios de cultura que a gente usa para identificação desses contaminantes, métodos de plaqueamento e análise dessas contaminações dentro da cervejaria, e, por fim, o uso de equipamentos que a gente pode ter na cervejaria para melhorar o nosso controle de qualidade, né? Então, eu sempre dou essa aula presencial e eu começo sempre questionando o que é qualidade, o que é qualidade para cada aluno. E isso é bem diverso, né? Para algumas pessoas, qualidade de cerveja é ter um momento especial com os amigos, num bar, cerveja gelada. Para algumas pessoas, é cerveja no momento de felicidade, é compartilhar. E para outras pessoas, é padronização. Então, isso vai de acordo com o que cada pessoa pensa. Qualidade, segundo a ISO, é adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma e os clientes estabelecem. Então, em outras palavras, a qualidade é o nível de perfeição de um processo, serviço ou produto entregue pela empresa de maneira que atenda às exigências, tantas exigências do ISO e as exigências dos clientes, né? Aqui no Brasil, quem regulamenta a qualidade é o Ministério da Agricultura e Pecuária, através do PIC, que é o Padrão de Identidade e Qualidade de Cervejas, e ela regulamenta principalmente sobre a padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas. Então, quando eu falo de qualidade desde o início, eu sempre pego o exemplo da Serra Nevada,
que abriu as portas em 1980, e desde o início eles não eram uma empresa muito grande inicialmente, só que eles sabiam que eles tinham que ter, desde o início, um mínimo de controle de qualidade. Então, no começo, eles tinham controle sobre a quantidade de oxigênio na cerveja e um pouco de contaminação, e eles perceberam que a atenção na qualidade gerava melhores cervejas e, portanto, um produto padronizado, que é o que fez a Serra Nevada ser o que ela é hoje. Um questionamento também que eu sempre faço é por que as cervejarias não têm laboratório? Grande parte delas, principalmente as brasileiras. O que acontece é que, geralmente, a montagem de laboratório está atrelada a um grande gasto financeiro. Só que iniciar um programa de controle de qualidade não precisa ser tão complicado e muito menos caro. A gente tem meios de fazer controle de qualidade simples e iniciais que podem melhorar muito a qualidade de uma cerveja. Então, falando um pouco sobre o laboratório na cervejaria, ele tem duas grandes frentes. Ele pode ser um laboratório de análise microbiológica ou então um laboratório de análise mais analítico, né, de controle analítico. Falando sobre o laboratório de microbiologia, a gente pensa principalmente em cultura de leveduras e garantia de qualidade, tanto de levedura quanto de cerveja pronta. Já nos analíticos, a gente pensa mais sobre controle de matéria-prima e também de cerveja pronta no que diz respeito ao frescor, aroma, lúpulo, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as duas opções de controle de qualidade dentro de uma cervejaria. Aqui eu vou começar falando sobre os testes mais simples e mais baratos, e conforme eu for avançando na apresentação, a gente vai avançar também em estrutura e em investimento. Quero que vocês lembrem disso, tá? Então, vamos começar pelos testes mais baratos que a gente pode fazer para aumentar a qualidade de uma cerveja. A gente começa pelo mosto, em um teste muito simples, que é o teste de mosto forçado, tá? O objetivo desse teste é checar se a parte quente do processo da produção está livre de contaminação. E é um teste muito simples de ser feito em qualquer cervejaria e até em casa. O que a gente faz é coletar uma amostra do mosto no fermentador, ou seja, o mosto já resfriado, antes da adição das leveduras para a fermentação. Então, a gente coleta essa amostra de mosto e incuba em 30 graus Celsius por 3 dias, tá? Em agitação, se tiver disponível um agitador magnético, se não, em bancada mesmo. Que a gente vai procurar por bolha, por odores ruins e por turbidez a partir do primeiro dia. E aí, a gente tem uma tabelinha que a gente pode seguir. Então, se no primeiro dia já houver bolhas, odores ruins ou formação de turbidez, é porque provavelmente o trocador de calor e as mangueiras utilizadas estão muito sujas e muito provavelmente a cerveja vai precisar ser jogada fora. Se essa turbidez e esses odores começarem a aparecer no segundo ou terceiro dia, é uma contaminação grave e a cerveja provavelmente vai ser afetada. E o indicado aqui é você não reutilizar essas leveduras para uma próxima fermentação. Se isso começar a acontecer do terceiro ao sexto dia, a contaminação já é um pouco mais leve, provavelmente é um problema de limpeza, e aí você vai poder avaliar se a cerveja vai ou não ser jogada fora, dependendo do nível de contaminação, né? Então, a gente pode avaliar se a cerveja vai ou não ser jogada fora. E se isso for de 7 dias para frente, continue um bom trabalho, porque está tudo sendo feito de maneira bem limpa. Então, esse é um teste muito simples, que não é necessário nenhum equipamento muito robusto, e qualquer cervejaria pode fazer para começar o controle lá do mosto. Geralmente, cervejeiros se preocupam em começar o controle de qualidade lá na frente, ou durante a fermentação, ou só na reutilização de fermento. Aqui eu já te mostro que você pode utilizar esse controle desde o início, quando você tiver o mosto resfriado. Outro teste simples também, que te adianta alguns problemas, se eles houverem, é o teste de fermentação forçada. E o objetivo dele é basicamente forçar que a fermentação seja mais rápida num ambiente menor, para você ver como ela vai se comportar, né?
A intenção aqui é descobrir o máximo de atenuação possível. Então, basicamente, o que se faz é coleta o mosto pronto para fermentação, já aerado e já dosado, e coloca em temperatura alta e agitação. O que acontece é que, nesse caso, a densidade final vai ser atingida bem mais rápido que o mosto no tanque, e a gente pode ter alguns dados extras sobre essa fermentação que ajudam na tomada de decisão. Então, por enquanto, 2 testes que a gente precisa basicamente de frascos, né? Bom, o teste de acetil é um teste bem simples também, e o objetivo dele é a gente checar se existe existência de precursor de acetil na cerveja. A gente tem métodos bem mais robustos e quantitativos para avaliar isso, como cromatografia gasosa, espectrofotômetro, mas são técnicas muito mais caras e bem mais difíceis de se ter dentro de um laboratório, né? Então, o que acontece aqui, basicamente, é que durante a fermentação, a levedura vai produzir CO2, álcool e vários outros subcompostos, e entre eles há a produção do aminoácido valina. Antes da produção da valina, tem o seu intermediário, que é o alfa-cetolactato, e nem todo alfa-cetolactato é transformado em valina. Então, o seu excesso é secretado para o meio, que no caso é a nossa cerveja, e ele fica ali no meio. E o que acontece é que, em altas temperaturas e na presença de oxigênio, esse alfa-cetolactato é transformado em diacetil. Se a cerveja fica em contato com a levedura tempo suficiente, esse diacetil é reabsorvido pela levedura e você não vai sentir ele na sua cerveja, no seu produto final. Se ele ficar por pouco tempo, ele vai ficar... se a cerveja ficar em contato com a levedura por pouco tempo, perdão, o precursor ainda vai estar presente na cerveja. E a gente só vai senti-lo em temperaturas altas. Então, o que a gente faz? A gente pega duas amostras da cerveja do tanque. Uma a gente coloca em banho-maria de 60 a 71 graus Celsius. E no outro frasco, a gente coloca em temperatura ambiente. Deixa esse processo de banho-maria por 10 a 20 minutos. E a gente resfria essa cerveja que foi aquecida à mesma temperatura que está o frasco, que ficou a temperatura ambiente. E o que a gente faz é bem simples, a gente usa o nosso espectrofotômetro, que é o nosso nariz. Então, é um teste bem simples também. O que acontece? Se a cerveja que estava em temperatura ambiente tiver negativo para aromas de diacetil, de manteiga, de pipoca de cinema, e a cerveja aquecida também tiver negativo, é porque a gente não tem precursor desse diacetil na cerveja. Se a cerveja em temperatura ambiente tiver negativa para esse aroma, mas a aquecida tiver positiva, é porque a gente tem esse precursor presente, o que quer dizer que a cerveja precisa de um pouco mais de tempo em contato com a levedura para que essa levedura reabsorva o diacetil. Se os 2 casos forem positivos, é que a cerveja tem muito precursor, ou então ela tem diacetil demais, que pode ser uma contaminação bacteriana. E aí a gente passa para os testes de placa, né? Outro teste que geralmente não é que não é levado a sério, mas que as cervejarias às vezes ignoram, é realizar uma análise sensorial ou diária ou semanal com os seus colaboradores. E é muito simples, né? O que a gente faz? A gente julga as amostras a partir de guias já bem estabelecidos, pode ser o JCP ou o BA, preenchendo fichas avaliativas. A gente pode usar esse tipo de análise como uma análise comparativa, se a gente fez algum ajuste na receita, se a gente quer melhorar o processo, ou a gente mexeu no processo de alguma cerveja, ou também para fazer uma análise de um atributo específico. Por exemplo, a gente adicionou fruta na cerveja, ou a gente adicionou na madeira, ou um tempo em madeira, ou chips. O que leva a isso? Se a gente fizer isso todas as semanas com os colaboradores que estão na fábrica e estão em contato com a cerveja, a gente se encaminha cada vez mais para uma padronização, tanto do produto quanto da equipe. Então, é muito mais fácil perceber um problema, é muito mais rápido quando a gente tem uma equipe em cima das cervejas e não apenas uma pessoa, que às vezes é o que acontece, fazendo essas análises sensoriais.
Agora vamos para o controle microbiológico. A gente tem duas frentes do controle microbiológico. A gente tem que fazer o controle das leveduras inoculadas para fermentação e também controle das contaminações que podem surgir na nossa cerveja. Então, a gente vai começar falando sobre a levedura inoculada, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre viabilidade e vitalidade. Eu vejo que essa é uma dúvida muito recorrente, tá? Vitalidade, basicamente, é a condição metabólica das leveduras. Se elas estão fortes, se elas estão prontas para fermentar, se elas estão saudáveis. Já a viabilidade é se as células estão vivas ou se elas estão mortas. Então, a viabilidade não diz respeito à condição dessas leveduras para fermentação. Falar um pouquinho sobre testes que a gente pode fazer para viabilidade e para vitalidade. A viabilidade, então, como eu falei, é a contagem de células vivas ou células mortas. E aqui a gente não sabe como está a condição dessas leveduras para a fermentação, certo? O indicado para fazer o teste aqui depende da fase que a cerveja está. Então, se a cerveja está pronta, o ideal é a gente fazer o teste de viabilidade sem diluição da amostra. Se a cerveja está em fermentação, ela tem uma grande quantidade de levedura, então, se a gente usar ela sem nenhuma diluição, a gente não vai conseguir contar e a gente não vai ser capaz de visualizar essas células de maneira correta. Então, o ideal é fazer uma diluição de 1:10 ou então de 1:100. E se a gente vai avaliar a viabilidade do slurry ou da lama, a diluição tem que ser maior ainda, porque a gente tem uma agregação maior de leveduras. Então, o adequado é uma diluição de 1:1000 dessas leveduras em água. Lembrando aqui que a gente tem que usar água estéril, que não esteja contaminada, e a gente pode obter isso através de uma autoclavagem de água, né? É bem tranquilo. Aqui a gente vai usar um composto chamado azul de metileno, e basicamente, o que acontece? As leveduras que estão vivas, elas são capazes de metabolizar esse corante, então o corante é eliminado da célula e ela permanece transparente. Se a célula está morta, ela não é capaz de metabolizar esse corante, então ela permanece azul. Então, se você faz a diluição correta, tanto do azul de metileno quanto da cerveja, é relativamente simples de visualizar esse tipo de imagem aqui que eu estou mostrando em microscópio. Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês como seria uma cerveja em fermentação, aqui na esquerda. Como seria uma cerveja em fermentação se a gente tentasse olhar no microscópio. Então, não tem condições de a gente fazer a contagem desse tipo de situação. E é por isso que a gente tem que fazer uma diluição. As diluições são muito simples. O que a gente pode fazer é pegar frascos, e nesse caso, por exemplo, aqui da imagem, a gente preenche 9 ml de água para 1 ml da cerveja ou do inóculo que a gente quer avaliar. A partir disso, a gente vai passando para um próximo frasco que tenha também 9 ml de água e a gente vai passando 1 ml de um frasco para o outro. Assim, a gente vai fazendo diluições de 10 vezes, como vocês podem ver na imagem, 1:10, 1:100, 1:1000, e aí a gente consegue, de uma maneira mais simples e menos cansativa também, contar essas células e visualizar se elas estão vivas ou se elas estão mortas. Então, é bem importante que a gente faça essa diluição seriada. Para avaliação da viabilidade, a gente precisa usar uma câmera de Neubauer. Esse é uma vidraria de laboratório que não é muito cara, é bem acessível, assim, ela dura basicamente para sempre, se você não quebrar. Então, a gente realiza a contagem das células vivas e das células mortas. O que é importante lembrar aqui? Vou deixar bem claro aqui que cada pessoa tem um método preferido de contagem, tá? O importante aqui é que a pessoa que faça essa contagem faça sempre da mesma maneira. Então, o que a gente faz é contar as células nos quadrantes, tá? Eu utilizo esse tipo de
de técnica, que está aqui na imagem da direita. Eu conto o quadrante principal do meio da câmara de Neubauer, e aí, então, conto e levo em consideração os fatores de diluição. Na câmara, a gente já tem um fator de diluição de 10 na 4, tá? Ou 1 para 10 mil ml, que é a capacidade da câmara. Então, para fazer uma contagem correta das células por ml, a gente faz uma continha básica, que é a quantidade de células contadas vezes o fator de diluição que a gente utilizou aqui atrás. Então, a gente seleciona qual fator a gente utilizou. Então, aqui 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, e assim por diante, vezes o fator de diluição da câmara, tá? Esse valor aqui para as câmeras é fixo. Então, eu usei um exemplo aqui que a gente usou uma diluição de leveduras de 1 para 200 e a gente contou 220 células, sendo que o fator de diluição foi 10 na 4. Então, eu diluí até o quarto tubo aqui, tá? Então, o que acontece é que para saber quantas células tem por ml, a gente faz, então, o número de diluição vezes o número de células contadas vezes o fator da câmara de Neubauer, e que nos dá a quantidade de células contadas por ml. Do início parece um pouco complicado, mas a gente tem diversas metodologias para fazer essas contagens, e não é difícil, é uma questão de prática. Agora a gente entra numa questão um pouquinho mais complicada, que é o teste de vitalidade. Na realidade, até hoje, a gente não tem um teste padronizado para teste de vitalidade na indústria. Tem várias pesquisas sendo realizadas para tentar gerar um teste que seja padronizado, mas até agora a gente não tem. Lembrando que vitalidade é a condição fisiológica da levedura, como ela está para fermentar, como é que está o metabolismo dela. O que acontece é que leveduras com baixa vitalidade vão apresentar uma fermentação ruim ou uma fermentação que não vai até o final, né? Um teste que a gente pode utilizar é o teste do poder de acidificação. O princípio dele é que durante a fermentação, a levedura que é ativa e que está fermentando vai diminuir o pH do mosto. Então, quanto mais rápido a levedura acidifica esse meio, maior, teoricamente, a sua vitalidade. Esse teste também é bem simples de ser realizado. Eu não estou respondendo vocês agora porque eu não consigo abrir o chat junto com a apresentação que fica em cima. Então, fiquem tranquilos que eu vou responder tudo direitinho no final, tá? Então, o teste de vitalidade é bem simples também. O que a gente precisa fazer é ter um pHmetro, a gente calibra esse pHmetro e pega uma amostra de água, tá? Uma água deionizada, e ajusta o pH dela para 6,5. A gente coloca essa água em agitação e monitora o pH dessa água por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, a gente anota o pH dessa água como AP0, poder de acidificação 0. Depois disso, a gente adiciona 5 ml de lama já diluída, para 1 para 10 células, 1 vezes 10 na 9 células por ml, desculpa. E, de novo, coloca em agitação por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, a gente anota o pH, e esse vai ser o AP10. Depois desses 10 minutos, a gente adiciona 5 ml de glicose e agita por mais 10 minutos, e então mede o pH, e esse vai ser o AP20. Basicamente, o poder de acidificação é a diferença do pH que a gente encontra do AP20, ou seja, pós 10 minutos na presença de glicose, e o AP0, que é apenas a água com o pH ajustado para 6,5. Então, a gente repete esse teste 3 vezes e faz uma média para achar o nosso poder de acidificação. Se tem métodos um pouco mais robustos para análise de vitalidade, esses testes, novamente, como os de viabilidade, são mais caros e são mais complicados de ter numa cervejaria. E, para mim, o problema de teste de vitalidade é que ele não leva em consideração vários fatores, como taxas de inóculo, composições diferentes de mosto, o tipo de tanque de fermentação. Então, eu aconselho a gente fazer um controle rígido de viabilidade do que
fazer um teste mais ou menos de vitalidade. Por enquanto, a gente ainda está em testes relativamente baratos e fáceis de serem executados, né? Um testezinho fácil também, para a gente diferenciar ale e lager. Eu vou mostrar agora para vocês, mas por que que a gente faria isso, né? Às vezes, a gente compra uma nova cepa e não tem muita certeza do que ela é, ou como ela veio, ou também para garantir que não houve nenhuma contaminação cruzada entre as culturas que a gente já tem no laboratório de ale e lager. Então, é um testezinho muito simples que a gente faz inicial para diferenciar ale e lager dentro do laboratório. Então, assim, a gente usa como teoria aqui a diferença entre crescimento a 37 graus e habilidade de crescimento em milibiose. O que acontece? A gente precisa de uma placa de Petri com um meio simples, um meio que tenha nutriente. E o que a gente faz é inocular 150 microlitros de uma cultura de levedura. A gente dilui ela, coloca na placa e incuba. Duas placas, uma a 25 graus e uma a 37 graus. Esse meio, incubado nas duas temperaturas, quando em 25 graus, a gente consegue observar, como na placa ali em cima, crescimento tanto de ale quanto de cepas de lager. E, teoricamente, a 37 graus, apenas o crescimento de ale. A 25 graus não vai ter o crescimento só de lager também, porque esse meio de cultura YPD não tem presença desse açúcar, dessa milibiose. Tem alguém com o microfone aberto. E agora falando um pouco sobre levedura e cerveja. Sorte a nossa que cerveja é um ambiente hostil para grande parte dos organismos. E por que isso? Graças à quantidade de resina de lúpulo, que são bacteriostáticas para grande parte dos contaminantes, o baixo pH da cerveja final também dificulta muito o crescimento de organismos que são potenciais deteriorantes. A alta temperatura de cozimento do mosto já desfavorece o crescimento de contaminantes. O álcool também é um determinante e prejudica bastante o crescimento de organismos não desejáveis. E também por fermentação ser um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, que grande parte dos contaminantes que podem nos causar algum tipo de doença não conseguem se desenvolver. Então, vamos lá. Qual que é o problema na realidade de ter uma contaminação na tua cervejaria? Primeiro que, se houver uma contaminação durante a fermentação, muito provavelmente haverá uma competição da levedura inoculada com os contaminantes por nutrientes. Então, essa competição pode gerar problemas sérios de fermentação, pode causar uma stuck fermentation, e também a produção de aromas de compostos indesejáveis. Outro problema também é a formação de turbidez, ou então de cervejas que são super atenuadas. Uma contaminação também afeta a qualidade da cerveja, como provavelmente muitos de vocês já tiveram em casa. A produção de vários off-flavors que são indesejáveis para a cerveja, assim como aromas, e produção de alguns ácidos que a gente não espera no nosso produto final. Então, agora a gente vai entrar nos principais contaminantes de mosto e cerveja. Eu não vou falar de todas as possibilidades, porque a gente teria que ficar umas 5 horas aqui. Então, eu vou falar dos principais e falar também dos principais meios de cultura e maneiras da gente identificar esses contaminantes. Bom, os principais contaminantes de mosto e cerveja estão divididos entre bactérias e leveduras selvagens.
Dentro das bactérias, a gente tem a divisão entre bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas, ou seja, conseguem crescer em condições na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. Já nas leveduras selvagens, a gente tem a divisão entre leveduras que são saccharomyces e também das leveduras que são não saccharomyces. Com relação a Saccharomyces, a principal contaminante de levedura selvagem é a Saccharomyces diastáticus. E a não Saccharomyces é um conhecido de todos nós, provavelmente, que é a Brettanomyces. E já nas bactérias aeróbicas, a gente tem principalmente a Acetobacter e a Gluconobacter, e entre as anaeróbicas, os Lactobacillus e os Pediococcus. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, como eu falei, as principais são as bactérias das leveduras. Os descritivos são diferentes, tá? Das bactérias anaeróbicas, o principal descritivo é o ácido lático. Nas bactérias aeróbicas, é o entérico, o vômito, bem agradável. E nas leveduras selvagens, é principalmente compostos fenólicos e compostos que lembram band-aid. Aí me perguntam, mas qual a quantidade ideal de colônia dentro de uma cerveja que eu não preciso me preocupar? O ideal é zero, né? O ideal são 0 unidades formadoras de colônia. Mas o que se utiliza é até 100 unidades formadoras de colônia, que a gente chama de limpo, ou seja, não vai haver percepção no sabor e no aroma da cerveja. Por que eu digo que o ideal é zero? Se a gente encontra 3 unidades formadoras de colônia, é muito fácil essas 3 unidades rapidamente virarem 30.000 unidades, sem que a gente perceba ou se a gente não tenha um controle de qualidade adequado durante todo o processo, né? Então, nesse caso, o que é necessário são melhorias nos processos de sanitização. Geralmente é aí que está o problema das contaminações. Então, falando um pouquinho sobre as bactérias anaeróbicas, elas são as mais comumente encontradas, principalmente na lama, e elas são as mais difíceis de erradicar. Está falando principalmente de lactobacillus e de pediococcus. Os lactobacilos, eles são os mais comuns na cerveja e eles são resistentes aos compostos de lúpulo que geralmente nos deixam tranquilos porque são bacteriostáticos, né? Lactobacilos também conseguem performar sob condições de anaerobiose e eles são muito abundantes nos grãos de malte. E nessa parte é importante dizer que é muito, muito, muito necessário moer o malte separado da parte fria de processo, ou seja, depois que o mosto é resfriado e vai para o fermentador. Por que eu digo isso? Se a gente moe o malte perto da área da parte fria, perto dos fermentadores, muitos de vocês provavelmente já moeram malte, sabem que o malte voa para tudo que é lado e fica pó de malte em grande parte das superfícies, né? Então é muito fácil essa sujeira se acumular em cima de fermentadores ou pela região dos fermentadores e esse pó de malte entrar em contato com a cerveja. Como a gente sabe que tem a presença de lactobacilos, geralmente a gente sente uma acidez semelhante a leite contaminado. E também pode sentir um pouco de sabor de diacetil, de aroma, de sabor. E também elas geralmente criam turbidez. Eu digo que é relativamente simples identificar lactobacilos com o nariz, porque o leite contaminado é complicado, né? Aqui eu estou usando todos os exemplos como contaminantes, tá? Eu sei que muitas cervejas podem levar lactobacilos para vários processos, mas eu estou colocando eles aqui como problema. O segundo problema é a nossa segunda bactéria anaeróbica, que são os pediococcus, e eles geralmente são encontrados nas fases finais de produção, especialmente em lagers, e eles são bem semelhantes aos lactobacilos, produzem uma acidez também tarte, um pouco de diacetil, e para mim a diferença principal dele, dos pediococcus para os lactobacilos, é essa viscosidade que de vez em quando eles produzem. Eu vou apresentar todos os problemas primeiro, depois a maneira de identificar.
Seguindo nas bactérias, a gente tem as bactérias aeróbicas, ou seja, que crescem na presença de oxigênio. E as principais são Acetobacter e Gluconobacter. Elas são bactérias gram-negativas e elas crescem em condições de presença de oxigênio, né? Então, elas oxidam o etanol em gás carbônico e água. O que elas fazem é transformar o etanol em ácido acético, que é o nosso conhecido vinagre. Então, é muito fácil sentir quando uma cerveja está contaminada por esse tipo de bactéria. Elas geram uma carbonatação extrema também. Então, um dos principais pontos aqui para evitar a contaminação por esse tipo de bactéria é evitar ao máximo o contato da cerveja com o oxigênio depois da fermentação. Uma das maneiras mais recorrentes de contaminação de Acetobacter e Gluconobacter é na parte de invase. Indo um pouco para as leveduras, então, deixa eu tomar um golinho d'água. Falando sobre leveduras selvagens, então, começando pelas não Saccharomyces, a principal encontrada nas cervejarias é a Brettanomyces. Os escritores são diversos. Não tem problema, eu não vejo a câmera deles, eu só vejo a minha. Os escritores são diversos, principalmente relacionados à fazenda. Então, escritores de cavalo, celeiro, suor, couro, lã molhada, enteco. Ah, trava. Tá, gente, desliguem a câmera, por favor. Obrigada. E tem uma alta produção de compostos fenólicos e ésteres. Então, se a gente está procurando uma cerveja de aspecto neutro, ter uma contaminação de Brettanomyces é o fim da cerveja, né? Porque é impossível você não notar compostos fenólicos e ésteres depois que eles estão presentes. As Brettanomyces são capazes de metabolizar as dextrinas, que são os açúcares maiores, que geralmente sobram no mosto, né? E que dão o corpo da cerveja. Então, elas são capazes de metabolizar essas dextrinas, gerando cervejas que são altamente atenuadas. Então, vai muito além da FG que a gente espera. Então, muda o corpo, muda o sabor, né? É um problema complexo. E já falando sobre Saccharomyces, uma das contaminações que a gente tem, que pode aparecer, é Saccharomyces diastáticos. O que acontece com essa Saccharomyces é que ela é uma cerevise que tem um gene chamado ISTA1, que dá a ela a habilidade de hidrolisar dextrinas, ou seja, ela quebra esses açúcares maiores, que não são fermentáveis geralmente, em açúcares menores que acabam sendo fermentados. Qual é o problema da diastáticos? Ela gera cervejas super atenuadas e geralmente uma fermentação secundária forçada. O problema dela principal é em cervejas envasadas. Você imagina que você terminou a tua fermentação, chegou na FG esperada, invasou a tua cerveja, e aí, se ela tem a presença das diastáticos, as diastáticos começam a hidrolisar essas dextrinas, formar açúcares menores, que são fermentescíveis, e então essa cerveja começa a entrar numa fermentação secundária forçada. Você não espera aquilo, né? E nem a tua garrafa, então a chance de gushing é bem grande. Elas geram turbidez também, uma grande gama de off-flavors, e um nível de álcool muito maior do que a gente apresenta na nossa embalagem, né? Então, ela é um problema que vai diretamente para o cliente, além do risco de machucar algum cliente com a cerveja explodindo. Então, vamos para um momento um pouco mais denso, que são os meios de cultura que podem ser utilizados para identificação de contaminantes, tá? Aqui a gente tem uma gama de meios diferentes. Tem muitos meios que são utilizados para identificação do mesmo contaminante. Então, aqui vai muito da cervejaria e de quem é responsável pelo laboratório escolher o melhor meio e adequar esses meios para a sua realidade, né? Eu vou citar esses aqui que estão na tela. Então, vocês podem ver ali o primeiro, que é o UBA, ele é um meio utilizado de maneira aeróbica, que pode ser utilizado de maneira anaeróbica, depois eu explico como, para identificação de leveduras selvagens e bactérias, dentre eles lactobacillus, pediococcus, acetobacter e enterobacter. E assim a gente segue a lista. A gente pode ver que vários são para bactérias
e vários são para as mesmas bactérias. E também tem aqueles que são específicos para a levedura selvagem, como o LWYM, para leveduras selvagens aeróbicas. Então, assim, eu vou apresentar os que eu costumo utilizar. Isso não é uma regra, vocês podem usar os meios que vocês acham mais adequados. E desde que vocês cubram a grande parte dos contaminantes, né? Não adianta a gente ter dois meios iguais e esquecer, ter dois meios para bactéria e esquecer que a gente tem a possibilidade de levedura selvagem. Então, eu vou falar os que eu utilizo, tá? Com o meu medo, a minha preocupação são leveduras selvagens, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, eu utilizo 3 meios de cultura. Eu utilizo o WLD para detecção de Brettanomyces, no caso, contaminação não Saccharomyces. Eu uso o MRS, que é um meio de cultivo de lactobacilos, com adição de cicloheximida, eu vou falar mais direitinho daqui a pouco, para detecção de bactérias láticas e acéticas. E eu uso o MYPG com sulfato de cobre para detecção de levedura selvagem do gênero Saccharomyces. Vocês podem ver que com 3 meios de cultura e usando, já vou explicar para vocês, usando uma maneira de anaerobiose, eu consigo colocar todos esses contaminantes dentro do meu controle. Então, o primeiro meio que eu utilizo é o WLD, que nada mais é do que o meio WLN com cicloheximida. O que acontece? Esse meio tem a presença de bromocresol. Ele é um corante e é um indicador de pH também. O que acontece é que as Saccharomyces não metabolizam esse corante, porque esse corante é cepa dependente. Então, conforme ele é metabolizado, o meio muda de cor e fica amarelo. Se há a presença de Brettanomyces, a Brettanomyces metaboliza o corante e muda a cor do meio. E eu uso a cicloheximida porque a cicloheximida é um agente antifúngico. Então, o que acontece aqui? Eu estou impedindo que Saccharomyces cresçam no meu meio, que é de identificação de não Saccharomyces. Como é que fica esse meio? O meio, quando pronto, ele é verde, como está aqui na imagem. E aqui foi inoculada Brettanomyces. E a gente pode ver que, aos poucos, essas colônias de Brettanomyces estão metabolizando esse corante bromocresol. O que acontece é que elas metabolizam esse corante e mudam o pH do meio. Então, o que a gente pode ver na imagem da direita é um meio amarelo, totalmente diferente da cor original, com colônias bem desenvolvidas. Então, esse é um meio de bem fácil identificação. Ninguém precisa ser microbiologista para entender que mudou essa cor do meio e que há provavelmente a contaminação de Brettanomyces. Para identificação de lactobacilos, bactérias ácidas e acéticas, eu uso o MRS, com adição também desse antifúngico. Lembrando que a gente quer eliminar qualquer dúvida, né? Então, se a gente está usando esse meio para identificação de bactéria, o ideal é que a gente use um inibidor de fungo para que o que cresça seja necessariamente bactéria, né? Esse meio é um meio de cultura seletivo e ele foi feito para favorecer principalmente o crescimento de lactobacilos. Então, adiciono cicloheximida. Aí vocês me perguntam, tá, mas vocês querem identificar bactérias anaeróbicas e aeróbicas. O que eu faço? E o que pode ser feito, tá? A gente pode usar esse mesmo meio, a gente inocula a nossa amostra e uma placa a gente coloca em aerobiose, ou seja, em cima da bancada, em contato com oxigênio, e a outra placa a gente armazena dentro de uma câmara de anaerobiose, é de simples, fácil compra também, que é basicamente uma câmara, um frasco que a gente coloca a placa que a gente quer armazenar e retira o máximo possível do oxigênio ali de dentro. É um método bem simples para a gente diferenciar crescimento aeróbico de anaeróbico. Então, com o mesmo meio de cultura, a gente pode identificar tanto bactérias produtoras de ácido acético, que são as aeróbicas, quanto as produtoras de ácido lático, que são as anaeróbicas. E o último meio que eu utilizo, que é o MYPG, é um meio que a gente adiciona sulfato de cobre. O que acontece? O sulfato de cobre, se ele é utilizado em pequenas quantidades, ele favorece o crescimento das leveduras. Mas se a gente coloca uma quantidade grande, ele inibe o crescimento de Saccharomyces cerevisiae.
Por enquanto é isso, eu vou explicar lá para frente para vocês como é que se usa. E por último, um meio que eu uso principalmente para fazer swabbing pela fábrica é o agar-lisina ferro. Ele é um meio que usa a técnica de starvation, ou seja, o único aminoácido presente, fonte de carbono para a levedura, é a lisina. Então, os Saccharomyces não conseguem crescer com essa única fonte. A gente usa basicamente para diferenciar micro-organismos micro-organismos que podem estar presentes na fábrica. Eu geralmente faço testes na água, em busca de enterobactérias e salmonela. E esse meio se baseia na produção de H2S. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de plaqueamento e como utilizar cada um desses meios utilizando esses métodos, tá? Depois, se ficar dúvida, eu volto e eu explico de novo para vocês. Então, para cada tipo de amostra, a gente tem um tipo de plaqueamento, tá? Então, a gente separa as amostras em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a cerveja filtrada. O segundo grupo é a cerveja que não foi filtrada ou não é filtrada, ou que está em fermentação. E, por último, a lama ou slam. Para cada tipo desses 3 quadros, a gente vai usar uma maneira diferente de avaliação. Então, começando pela cerveja que é não filtrada, ou que ela está em fermentação, a gente realiza a técnica de pour plate. O que a gente faz? A gente usa de 2 a 10 ml dessa amostra em uma placa de Petri e mistura com o meio de cultura na placa. O que a gente quer é que essa amostra se misture homogeneamente, de maneira homogênea com esse meio e cresça em contato com o meio. Deixa eu ver se eu consigo dar play nesse vídeo bem caseiro que eu fiz para mostrar para vocês como é que é a técnica, tá? Então, vocês estão vendo que eu não estou usando... Tem áudio. Ignorem o áudio, por favor. Então, eu pego a amostra, coloco na placa vazia. E aí, então, abro o meio, dependendo da amostra que eu quero. Nesse caso, é uma bactéria... Estou em busca de bactéria cética. Verto o meio na placa. E aí, faço um processo de agitação para que o meio se misture com a minha amostra. Então, a gente espera esse meio esfriar, tem que esfriar bem. Esse meio vertido na placa, a gente espera a placa solidificar direitinho. E aí, se for a busca de bactéria produtora de ácido lático, a gente coloca em câmara de anaerobiose. Ou então, se é a busca de bactéria produtora de ácido acético, a gente deixa em aerobiose e pode ser em cima da bancada mesmo, virada de cabeça para baixo. O pour plate é uma técnica muito fácil. No início pode ser um pouco complicado pela prática de derramar meio, derramar amostra, mas vocês percebem que rapidamente isso é solucionado e vira um processo bem simples de ser realizado. Então, para cerveja não filtrada ou em fermentação, pour plate. Para cerveja filtrada ou centrifugada, a gente tem que usar um método chamado filtração por membrana. Por quê? Uma cerveja que foi filtrada ou centrifugada, mas geralmente filtrada, tem uma concentração bem menor de micro-organismos que uma cerveja em fermentação, certo? Então, se a gente utilizar o método tradicional e plaquear de 1 ml, de 2 a 10 ml, que é o caso do plate, a possibilidade de a gente não encontrar uma contaminação, ou seja, não crescer ou não cair nada nessa placa em 2 ml é muito grande, porque a diluição é muito grande, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso é pegar uma amostra de 100 ml da cerveja filtrada ou centrifugada e fazer uma filtração por membrana. Basicamente, a gente usa um frasco em contato com uma bomba de vácuo, como ali na imagem da esquerda, e usa um filtro microbiológico em cima, como está a imagem do meio aqui. Deixa eu ver se tem a imagem acoplada. Não. E aí acopla em cima o amostrador
coloco 100 ml de amostra, a amostra vai passar por aqui pelo filtro, puxada pela bomba de vácuo, a cerveja se deposita aqui embaixo do frasco e o que nos interessa, na verdade, é essa membrana. Então, o que a gente faz é, de maneira mais estéril possível, retirar essa membrana e essa membrana vai diretamente na placa, com o meio selecionado, dependendo do que a gente quer avaliar. Então, a gente coloca essa membrana direto na placa, vira e aguarda o tempo de cada meio também. E por último, a lama. Para avaliar a lama, a gente precisa fazer por plate também, só que para isso a gente precisa fazer uma diluição. Porque, como eu falei lá no início, o slurry é super concentrado e tem uma quantidade de células absurda, né? Então, a gente não vai conseguir identificar nada que cresça na placa. Então, o que a gente faz é remover 10 ml de amostra. A gente pega essa amostra e dilui de 1 para 100, uma água estéril, pode ser uma água fervida. Então, realiza aquela técnica de pour plate que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma tabelinha para dizer se essa lama pode ser utilizada ou não. O indicado é, se na contagem de bactérias a gente encontrar mais de uma unidade formadora de colônia por ml, a gente não pode utilizar. E para levedura selvagem, a contagem é ainda mais rígida. Se a gente encontrar mais de uma unidade formadora de colônia, ou seja, uma colônia formadinha a cada 100 microlitros, aí a gente tem que descartar essa lama e, de preferência, utilizar uma levedura nova. Isso também vai de cervejeiro para cervejeiro, tem gente que aumenta um monte essa contagem, e depende do que é mais adequado para você. Esses dados aqui eu tirei do livro Yeast, do Chris White. E são os dados mais utilizados na indústria fora do Brasil também. Eu utilizo essa contagem na cervejaria e eu nunca tive nenhum problema relacionado à contaminação nem de levedura nem de bactéria, utilizando esses dados. Um teste muito simples também que a gente pode fazer e que às vezes é ignorado é fazer o teste de swabbing pela fábrica. Eu acho bem importante porque a gente faz controle de pontos críticos que podem ser pontos de contaminação. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha de exemplo, bem simples, de alguns pontos que podem ser utilizados para a rotina de swabbing. Então, a gente faz um processo cíclico. Então, o que eu faço é analisar desde a água da entrada da abraçagem até a cerveja engarrafada. Então, nisso eu passo pelo trocador de calor, então já elimino a etapa de fase quente do processo. Vou analiso a centrífuga, o filtro, o microfiltro, no caso de existir esses equipamentos. E aí, depois, para as invasadoras. Invasadora de lata, invasadora de garrafa, rinçagem, limpagem de mangueiras, ver como é que está a mangueira cipada. Importante também ver como é que está a caixa d'água, os tanques pós-CIP e o vasilhame. A gente pode fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e isso gera um controle bem legal de onde pode estar o problema na tua fábrica, né? Então, imagina que você faça isso toda semana, como é o nosso caso, e aí, na terceira semana, a gente vê a presença de algumas leveduras ou bactérias no microfiltro. A gente para o processo, se não existia na semana passada, a gente faz a limpeza adequada do microfiltro, realiza o teste de novo, e a gente já tem a tranquilidade de que a gente eliminou aquele ponto crítico do processo todo, né? É muito mais fácil a gente ter uma rotina de swabbing do que depois que tiver algum problema de contaminação, encontrar de onde veio esse problema. Quanto maior a fábrica, mais difícil vai ser de descobrir de onde ele vem. Para o teste de swabbing, eu uso, como eu falei anteriormente, o H-lisinaferro para detecção, esse tem aqui. É um meio bem parecido com esse da foto. Ele é rosinha. Para detecção de enterobactéria, então eu uso bastante para água. E também utilizo o meio MRS, que eu uso para bactéria, tanto aeróbica quanto anaeróbica. Então, são 2 meios de cultura, algumas placas, nesse caso aqui são 26 placas por semana. Então, é um processo relativamente simples que te dá tranquilidade da limpeza total da fábrica, né?
O que que a gente faz? A gente usa esses, não são cotonetes, mas eu vou chamar de cotonete. Eles são estéreis, vêm em uma embalagenzinha fechada. E o que a gente faz é passar esse bastonete pelo lugar que a gente quer analisar, fazendo bastante fricção. Então, a gente passa bastante ele, devolve pro tubo, tem um tubo de transporte aqui com um meio neutro. Então, a gente devolve esse bastonete pro tubo de transporte. Chegando no laboratório, a gente plaqueia cada um no seu meio específico e espera os tempos de crescimento necessários. E a amostragem de tanque também, o que a gente faz é trabalhar da maneira mais asséptica possível. Então, imagina que a gente está no meio de uma fábrica, vários funcionários, pessoas passando, sujeira de sapato, enfim. Então, a gente tem que trabalhar da maneira mais asséptica possível, que não é o caso dessa pessoa da foto, ele não está nem de luva. Mas a gente tem que usar os EPIs e materiais todos autoclavados. E para realizar essa amostragem de tanque, o procedimento é bem simples, tá? Então, a gente abre o saca-amostra, passa um álcool 70 e coloca uma fonte de calor, que pode ser um isqueiro ou um maçarico, e espera esse álcool 70 flambar ali a entrada do saca-amostra, tá? O que acontece é que a gente está eliminando possíveis contaminações que estejam fora da onde a gente quer a amostra, eliminando que elas entrem para o nosso frasco, né? Então, a gente flamba ali a saída do saca-amostra, espera esse álcool terminar de evaporar, abre a válvula e, com o auxílio de um balde, deixa o fluxo correr por uns 300 ml, para que a gente não pegue a amostra que esteja logo ali no início da tubulação. E aí, depois que esse fluxo correu uns 300 ml, a gente coleta aproximadamente 120 ml para os testes microbiológicos. Então, imagina que com uma amostra de tanque dessas, eu posso avaliar como estão as minhas leveduras inoculadas, se tem levedura selvagem, se tem contaminante, se tem bactéria acética ou bactéria lática com uma amostra, né? E agora a gente vem para uma parte que vai ficando um pouco mais caro, mas que, dependendo do tamanho da fábrica, vale muito a pena ter, que é o uso de um luminômetro. Esse é o luminômetro que a gente usa, mas tem várias marcas de luminômetro. Inclusive, eu conheci uma marca brasileira nesse Festival da Cerveja, em março, que eu agora não lembro o nome, mas que já tem uma marca brasileira. E é um processo muito simples. A gente também usa dois bastonetes. Um é para amostra de água e o outro é para amostra de superfície. Então, o que acontece? Esse luminômetro nada mais é que uma análise de quantidade de ATP. Deixa eu tirar minha câmera do lugar aqui para me enxergar. Esse equipamento expressa o resultado em unidades relativas de luz, tá? Essas unidades relativas de luz são proporcionais à quantidade de ATP produzido por organismos que estejam presentes naquela região. Pode ser ou líquido ou em superfície. Então, basicamente, o que a gente faz é tirar esse bastonete aqui de dentro de maneira limpa, né? Então, sempre de luva, máscara. Então, a gente tira esse bastonete aqui de dentro. Esse aqui da esquerda é para líquido, então aqui se a gente vai avaliar a limpeza de SIP, como é que foi a SIP, ou limpeza, como estão águas de rinçagem de envasadoras, por exemplo, a gente passa esse bastonete no líquido, insere de volta aqui nesse recipiente, e ali em cima tem uma pontinha que ela é quebrável. Então, a gente quebra essa pontinha e ela libera a enzima que vai fazer a contagem de ATP. Então, essas enzimas caem aqui pro fundo, e aí a gente chacoalha por cerca de 10 segundos para que esse líquido, saiu aqui de cima, se misture com a nossa amostra. Balança uns 10 segundos. Aqui em cima do equipamento tem uma entrada, a gente abre essa entrada, insere esse recipiente e dá o OK. E aí, em 15 segundos, ele dá a unidade relativa de luz.
É uma forma muito rápida e muito simples de verificar, principalmente, como está a limpeza da fábrica. Nesse método, a gente não identifica o que é o contaminante, tá? A gente sabe a quantidade de ATP que esse contaminante produziu, que é basicamente relacionado com a quantidade relativa de luz. Então, quanto maior dá esse valor, maior a quantidade de ATP, então maior a quantidade de contaminação ou de sujeira naquele ambiente. E aí o manual é bem específico com a quantidade de unidade relativa de luz aceita em cada superfície. Por exemplo, em tanques de inox, que são mais fáceis de serem limpos, a quantidade aceitada é bem baixa, é de 0 a 30 unidades relativas de luz. E, de qualquer maneira, você pode setar, de acordo com a sua fábrica, o valor máximo de cada área, né? Lugares que são mais difíceis de serem limpos aceitam uma quantidade um pouco maior de unidade relativa de luz. Então, você seta o equipamento de acordo com o que você acha aceitável ou não. Mas esse é um método que, trabalhando junto com a rotina de swabbing, garante uma limpeza da fábrica bem legal. E o último equipamento que eu trouxe, que é um equipamento bem mais robusto e é um pouco mais difícil das fábricas terem, geralmente, é um Alex 500. Ele é um medidor de teor alcoólico de extrato de bancada. Ele é relativamente pequeno, da uma empresa austríaca chamada Anton Par. E além do teor alcoólico de extrato, ele também determina vários outros parâmetros, como caloria, grau de fermentação. Então, esse equipamento aqui a gente usa para a parte analítica do laboratório, né? A gente sai da microbiológica e volta para a analítica. A gente usa em todas as etapas do processo, então a gente mede desde mosto para as densidades iniciais, para ter a quantidade exata do quanto a gente tem de densidade inicial e densidade final. A gente passa por todo o processo de fermentação e ele constrói a curva de fermentação de maneira automática, o que te dá uma padronização bem legal dos teus produtos. E também faz a análise de álcool. A análise de álcool do produto final. Então, aqui na tela, na imagem da esquerda, está no modo de fermentação. Então, a gente vê ali que ele dá a quantidade em graus Plato, mas pode ser em densidade específica também. É bem fácil de usar o equipamento, apesar dele ser todo em inglês. Então, você pode determinar o tanque ou o lote da cerveja que você quer e usar sempre esse mesmo lote ou essa mesma cerveja para ter esse controle. O software dele é muito bom também, a gente faz todos os dados pelo computador e tem uma tabela bem legal de controle de fermentação. E a tela da direita é o modo de cerveja pronta. Então, aqui nessa tela a gente tem 4 parâmetros, a gente pode colocar vários outros parâmetros. O legal é que ele tem o valor de extrato original, que é um dado requerido para a condição de cerveja nos rótulos, né? Avaliar a quantidade de extrato original para determinar o tipo da cerveja. E densidade final, álcool, caloria. Então, ele te dá muitas informações. Ele não funciona só para cerveja. Você pode ter ele para avaliar vários tipos de fermentados. Esse equipamento é bem mais robusto, bem mais complicado de ter numa cervejaria, mas a partir do momento que ele existe, teu controle analítico é imenso. Não estou conseguindo passar. O Alex é um produto bem legal, um equipamento bem legal, mas ele requer um preparo de amostra bem específico. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, lá no cantinho da esquerda dá para ver o equipamento. Ele é bem pequenininho, mas ele requer um controle e uma preparação de amostra bem rígido, assim. Então, ele não lê nenhum tipo de amostra turva. Então, primeiro a gente tem que fazer um processo de filtração com uma terra de atomácia específica, independente da cerveja do processo. Então, a gente tem sempre que misturar a cerveja, ou a cerveja em fermentação, ou o mosto, com essa terra de atomácia, fazer essa filtração e filtrar aproximadamente 150 ml de amostra para que a gente possa fazer uma análise em triplicata, né? Então, fazer a análise 3 vezes para ter um valor mais correto.
Quanto mais densa for a cerveja, maior a necessidade de filtrações subsequentes. Então, às vezes, se é uma Russian Pure Stout, por exemplo, ou até uma Stout, que é mais escura, a gente precisa filtrar a cerveja algumas vezes, porque o método de leitura do Alex é por agitação do líquido, então ela não pode ter nenhum tipo de turbidez, porque senão ele não lê ou ele te dá o valor errado. Então, é um equipamento muito bom, muito legal de ter na cervejaria, mas que requer também uma, uma estrutura maior e uma capacitação dos colaboradores um pouco maior também para a realização desse preparo de amostra. Essa aqui é uma foto lá do lab. E essa aqui é a preparação de amostra da Serra Nevada. Então, é basicamente igual à nossa, não tem muito mistério e não tem como acelerar esse processo. Então, é um processo que tem que ser bem pensado, planejado, e quanto mais tanque você tiver, maior vai ser esse processo, e quanto mais controle você quiser ter, maior vai ser esse processo, né? Eu digo que quanto mais a gente controla, mais a gente quer controlar na cervejaria. Então, quando a gente comprou o Alex, eu dei uma pirada, assim, porque ele é excepcional, mas ele requer um controle muito grande de preparo de amostra. Eu não fiz uma apresentação gigantesca, porque eu sabia que ia ter muitas e muitas e muitas perguntas. Então, eu trouxe só um fluxograma aqui de onde eu acho que são os principais pontos de controle de qualidade dentro do processo cervejeiro, que é praticamente em todo o processo, né? Então, começando lá do mexim, a gente já pode avaliar a água. Aqui na cerveja resfriada, no mosto resfriado, desculpa, a gente já pode avaliar o mosto, fazer o teste de mosto forçado. Na fermentação, logo no início, a gente pode fazer o teste de fermentação forçada. Aqui, avaliar a propagação de leveduras, avaliar como é que estão as leveduras que vão vir para a próxima fermentação, como as cervejas estão se comportando durante a fermentação e depois durante a maturação, controle de qualidade também entre a maturação e as filtrações ou centrifugações, dependendo da fábrica. Um controle muito, muito importante nos processos de invase. E, por fim, também na cerveja pronta. Então, vocês podem ver que tem como aplicar um processo de controle microbiológico na cervejaria que não seja muito caro. Então, são processos viáveis, financeiramente viáveis, que é importante também, eu sei, já que te garantem um controle muito maior do que não ter nenhum tipo de controle, né? Que eu vejo que muitas cervejarias têm um pouco de receio de montar laboratório porque acha que vai ser muito caro ou porque não vai saber lidar com os processos. Mas não, como vocês viram, tem processos muito simples que a gente pode implementar logo de cara no laboratório de controle que vão fornecer dados para melhorar o produto de vocês. E também vários desses testes a gente pode fazer como caseiro, né? Vocês viram que tem vários testes que são muito simples, de baixo custo e que a gente pode fazer e começar a fazer um controle de qualidade cada vez maior nas nossas próprias cervejas, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu reduzi um pouco a apresentação porque ela estava bem, bem grande. Eu sei que é cansativo e provavelmente a gente tem muitas perguntas, então estou aberta. Se ficou alguma questão durante a apresentação, a gente volta, eu explico, tranquilo. E também quero dizer em primeira mão aqui que a gente, eu e o meu sócio, que vai dar uma palestra de leveduras não convencionais na semana que vem, inclusive para a Serva, que é o Marcelo. A gente está abrindo a nossa empresa de consultoria, que é a Clado. Ela está começando basicamente hoje para o público. A gente já está com ela, desenvolvendo ela há um ano e meio, mais ou menos. A gente já prestou algumas consultorias, mas agora a gente está abrindo para o grande público. Então, caso eu não responda nenhuma pergunta para vocês aqui, ou vocês tenham mais questionamentos sobre esses assuntos que surjam depois, vocês podem entrar em contato por e-mail ou nos adicionar lá no Instagram, que a gente vai respondendo todas essas dúvidas e também gerando alguns conteúdos para melhorar o controle de qualidade para vocês. Muito obrigada para quem assistiu até agora.
Eu não sei abrir o chat, só um momento. Segundo. A gente tem bastante perguntas. Eu não sei como é que funciona, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo microfone. Estou tentando descer aqui no chat, ver o que tem de pergunta inicial. Exato. Sim, me perguntaram aqui no chat se a cerveja pronta não pasteurizada segue o mesmo padrão de análise, eu imagino. E sim, você pode avaliar ela tanto da maneira como se fosse uma cerveja não filtrada. Deixa eu ir lá. Peraí. Deixa eu ir lá que é mais fácil. Aqui. Aqui, cervejas não pasteurizadas ou não filtradas seguem o mesmo padrão de análise, tá? Então, você vai usar aqui a cerveja não filtrada ou em fermentação, e cervejas que estão prontas, você vai usar como cerveja filtrada, por quê? Se você deixou a cerveja tempo suficiente para, provavelmente sim, que a tua cerveja esteja límpida, você vai precisar usar o processo de filtração por membrana, porque a quantidade de micro-organismos presentes nela vão ser muito menores, né? Então, o ideal, sim, cerveja pronta não pasteurizada, é fazer filtração por membrana. Me perguntaram se vai ficar à disposição material para baixar depois. Não sei se alguém já respondeu, mas o Kelvin me disse que eles vão para o YouTube. Sim, me perguntaram se existe algum software de processamento de imagem para tirar foto e ele mesmo fazer a contagem. Tem vários softwares, eu não sei ainda se tem algum confiável o suficiente, eu tentei utilizar alguns já, disponíveis gratuitamente, mas eu ainda prefiro fazer a contagem, eu mesma fazer a contagem, porque eu fiz o preparo, eu sei como eu faço a contagem sempre igual, então existem softwares sim, depois eu posso pegar o nome deles e mandar para vocês, mas não é um processo tão demorado assim para que não seja bom vocês fazerem vocês mesmos. É possível montar uma lista de instrumentos necessários para para essas contagens simples, testes de contagem. Eu acho que eu até já falei um pouco sobre o que é necessário, mas a gente pode fazer sim uma listinha curta, porque é relativamente simples, a gente não precisa de muito instrumento, não. Se eu inocular uma quantidade menor de levedura ou com viabilidade baixa, posso ter fenólico na cerveja que lembre clorofenol? Você vai ter clorofenol se a tua água inicial tiver cloro, né? Mas o problema nem é o clorofenol, são outros problemas, né? Uma maneira que a gente pode resolver ou tentar resolver uma viabilidade que não seja muito baixa, que esteja ali dentro do aceitável, é inocular um pouco mais de levedura nova, né? Quanto mais você fizer esse processo, menos controle você tem de geração, né? Então, eu prefiro manter a viabilidade mais próxima do máximo possível e utilizar as lamas assim, mas a gente pode sim, dependendo de como tiver essa viabilidade, se ela tiver muito baixa, eu não recomendo, porque grande parte dessas leveduras não vão conseguir, na verdade, metade dessas leveduras, se for 50%, metade dessas leveduras estão mortas, então a quantidade de compostos que são liberados por autólise dessas células
vão ser prejudiciais na tua cerveja. Então, eu acho que é mais recomendado usar uma viabilidade mais alta, e se ela tiver um pouco menos do que é ideal, inocular um pouco de levedura nova. Tem alguma forma menos complicada para o caseiro fazer lavagem ácida? Olha, deixa eu ver quem perguntou. Maurício, a lavagem ácida tem sido cada vez menos recomendada. O que é mais recomendado é que você faça uma programação de braçagem boa o suficiente para que quando termine uma fermentação, você consiga utilizar essa lama o mais rápido possível para a próxima fermentação, né? Tem sido mostrado que a lavagem ácida não é tão adequada e geralmente ela é feita de maneira errada, o que prejudica a lama ao invés de melhorar ela para a próxima fermentação. Se você tiver como guardar a lama refrigerada por um período de uma semana, tá tudo bem. Esse 100 UFC por 100 ml. Deixa eu ver de onde você está falando. Ah, tá. Nossa, pergunta. Não, aqui esses 100 unidades formadoras de colônia é por ml, tá? A gente avalia aqui a unidade formadora de colônia por ml sempre. O Maurício me perguntou se problemas de gushing em garrafas têm relação com contaminação. Eu mostrei aqui que sim, uma das causas pode ser contaminação por Saccharomyces diastáticos ou então por Brettanomyces, ou então também por bactérias produtoras de ácido acético, que geralmente são mais encontradas na parte de invase. Então, a falta de cuidado e sanitização na parte de invase pode sim levar a essa contaminação, e então esses organismos vão consumir os açúcares que estão disponíveis ainda, dependendo do organismo, de uma maneira diferente, e podem sim gerar gushing em garrafa. Aqui, para criar uma placa de meio de cultura agar-agar, basta uma fina camada de agar sobre a placa? Isso eu não comentei, né? Para utilizar os meios no modo de pur plate, a gente precisa colocar um pouco mais de agar do que geralmente se coloca para uma placa normal, ou que geralmente é utilizado, porque esse meio vai ser misturado a um líquido, né, que é a nossa amostra. Então, ele precisa ter um pouco mais de agar para conseguir solidificar tanto o meio quanto a amostra líquida que a gente colocou, né? No caso de swabbing, que a gente faz a placa com agar e deixa ela solidificar para depois fazer o inóculo das amostras, pode ser fina sim, não precisa gastar muito meio, só que quanto mais fina, mais fácil vai ser de você quebrar esse meio e ter que jogar a placa fora, né? Requer um pouco de prática você fazer o espalhamento dessa amostra sem romper esse meio. Então, no início você faz placas um pouco mais grossas e depois pode começar a fazer placas mais finas, porque elas são suficientes para o tempo de incubamento de cada meio. Deixa eu voltar aqui que uma coisa eu não falei, é com relação ao tempo de incubação de cada meio. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver aqui que cada meio tem uma temperatura ideal para ser incubado. A incubação com contato com oxigênio ou sem o contato com oxigênio e um tempo ideal de incubação, né? Então, esses tempos têm que ser respeitados também para a gente ter o controle ideal da formação das colônias de contaminantes, se houverem. Então, aqui a gente tem tempos de 2 dias, de 18 a 24 horas, até meios de 7 dias, e temperaturas diferentes. Então, em algum momento, vocês vão precisar de uma estufa, não precisa ser uma estufa bacteriológica, é uma estufa de temperatura controlada ou uma geladeira com tique já serve. Deixa eu continuar aqui.
Então, me perguntaram se com o problema recente de DEG e MEG, mesmo não sendo um controle microbiológico, mudaram algum processo. A gente já tinha um processo bem estabelecido de controle swabbing de fábrica e controle de água também. A gente não mudou nenhum processo, porque a gente não utiliza nenhum dos dois produtos para resfriamento, nem de mosto, nem dos tanques, mas a gente adicionou uma etapa do processo, sim, que é depois do mosto resfriado, a gente avaliar a composição desse mosto para a quantidade de álcool. Caso, que é o que se espera, o que se tem no mosto é um mosto cheio de açúcar e sem produção de álcool, né? Então a gente espera um mosto com a densidade alta e nenhuma quantidade de álcool. Então a gente começou a avaliar além da densidade que a gente já fazia de todos os mostos, a gente começou a avaliar também presença ou não de álcool logo após o resfriamento. Alguém já me ajudou, mas agora eu já subi tudo. Bicho, eu acho que vai ter que ver realmente com o contador amanhã. Mas eu acho assim, o cara já tem um receio, ele tá com conta pra esperando. repassar isso aí pra conta, não é pra máquina de cartão, é pra conta da. O Ítalo perguntou: sei que a levedura na câmara de Neubauer morre rapidamente. Quanto tempo eu teria para fazer a contagem sem que haja um erro na leitura? Vou provar de dedo. Olha, Ítalo, a gente tem que fazer o processo de diluição. Depois que a gente faz a diluição, a gente coloca em contato com o azul de metileno. E em contato com o azul de metileno, essas leveduras ficam em contato aproximadamente de 10 a 15 minutos, dependendo da concentração do azul de metileno. E aí, o ideal é que você, depois desses 10 a 15 minutos, pegue a amostra, coloque na câmera e faça a contagem, né? Não vejo por que esperar, não sei se você quer acumular várias amostras, mas de qualquer maneira a câmera de Neubauer tem só duas possibilidades de quadrante de contagem, então você vai poder avaliar duas amostras ao mesmo tempo só. Então, eu acho que esse não seria um problema. Qual o período máximo de armazenamento da lama e as condições de armazenamento? Eu sou um pouco crítica com relação à lama, tá? Para mim, a utilização ideal dela é terminar a fermentação, eu já estou com o tanque pronto, entrando o mosto, a outra cerveja já está com frio, então baixou o frio, a gente transfere essa lama para a próxima cerveja. Eu sei que isso não é tão simples, esse planejamento não é tão simples, mas eu costumo indicar um armazenamento de, no máximo, uma semana em temperatura baixa, em temperatura de geladeira. As placas de MRS são deixadas à temperatura ambiente? Então, esse é um ponto que eu esqueci de comentar também, né? Como eu mostrei agora mesmo, cada meio tem a sua temperatura ideal de crescimento dos micro-organismos que a gente espera encontrar ali, né? Então, você tem que seguir aquelas recomendações e as temperaturas indicadas. Então, para crescimento de bactéria, tanto aeróbica quanto anaeróbica, eu armazeno a 37 graus. Então, a gente tem uma estufa e a gente armazena tanto a aeróbica e a anaeróbica dentro da estufa, a aeróbica fora da câmara de anaerobiose e a anaeróbica dentro da câmara de anaerobiose. Como vocês fazem a medição de álcool no mosto resfriado? A gente usa o Alex 500 da Anton Par, né? Ele tem o método de leitura de álcool. Então, como a gente já fazia o método de leitura de densidade inicial dos mostos para ter o controle direitinho, porque a gente produz vários mostos para a mesma cerveja, para ter essa padronização, a gente acabou também medindo o álcool do mosto resfriado nessa mesma tela. Sim, o ideal não é deixar em contato. Desculpa, não li a pergunta. O Fabão disse que tem visto que no máximo 10 minutos, que ele já fez teste, porque a luz, o calor da lâmpada mata as leveduras.
Sim, eu entendi. Agora eu entendi a pergunta. Ele quis me perguntar quanto tempo da câmera em contato com a luz do microscópio influencia, né? Entendi. Porque a luz Olha, eu vou te dizer do que microscópio pode influenciar, matar dá para passar os 10 minutos, sim. Eu passei Tô te boa falando. parte do meu mestrado fazendo Eu fiz contagem teste, dizendo 10 minutos. e já demorei, provavelmente já demorei mais de 10 minutos e não vi um aumento significativo de morte das leveduras para contagem, mas não tenho certeza desse número, então não sei te dizer. Nunca passei por isso, porque eu sempre faço a contagem de uma amostra por Quando vez. você vai ver se ela está Então, eu estourada ou não, que ela começa, adiciono a amostra na parece câmera, de um lado romper. da câmera, faço a contagem, aí depois viro a câmera, adiciono as amostras, a E se ela próxima romper, amostra do outro lado da estourar, câmera e vai faço a mudar. contagem. Porque ela fica picada, não é isso? Quando ela estoura, quando tá. Mas ela vai estourar, ela não vai corar. Ela vai corar na hora que você faz o teste. Me fala que demorar mais de 10 minutos lendo, vendo, fazendo a contagem na placa. Mas não vai ter corante ali pra reagir na hora, não. Ela corar, não. Você não vai ver. Só vai ver. Ai, desculpa, eu pulei uma pergunta. Mesma dúvida que tenho sobre esse fenólico. Utilizei água mineral, mas apresentou um off que lembrou clorofenol. Na lâmina tá corada. Você Olha, descritivo de clorofenol por contaminação não, ué. de baixa contagem de inóculo, eu não me Chupa deu uma lembro diminuída de ali. ter. O que a gente tem é que se a gente tem uma baixa taxa de inóculo Naquela placa inicial, também, as mas leveduras vão ficar bem estressadas, porque tem uma quantidade a muito placa grande de estopa, tem nutrientes corante disponíveis e ali. pouca levedura para consumir esses nutrientes. Então, elas ficam super estressadas e acabam secretando alguns subcompostos, alguns ácidos e Eu alguns. sei, eu sei. Ela Então, pula por cima. Você então. passou ali, ué. Mas tem um. Alguns compostos, desculpa, que podem gerar vários off-flavors, mas um que lembre clorofenol nesse momento, eu não consigo lembrar, não. Você não sabe o que tá vivo, o que tá morto. Mas para ser um off-flavor tão forte como o clorofenol, tem que ser uma taxa muito baixa de inóculo, né? Não, clorofenol. Vocês costumam fazer contagem antes da inoculação? Hã? Você não conta pelo movimento, não. Não, eu sei, mas você vê o movimento também. Você vê várias coisas. Olha o serviço lá, Zé. Presta atenção. Tá mandando mensagem pros outros lá. Entrou num grupo, Não tem ninguém falando comigo. Vou tomar uma água. adicionou um cara. Ajuda ali, Ian. E adicionou uma pessoa lá. Ian! Vem ver o artista aqui. Esse foi o problema, guarda muito longe da luz. Tô mandando mensagem pros outros. Peraí que eu tenho que falar aqui. Então, o Renato que está me dizendo que não faz contagem, mas tem preocupação de saber se a levedura será a levedura viável o suficiente. Eu acho bem importante fazer contagem, principalmente quando você começa a reutilizar, né? Um ponto importante também é cervejas com uma quantidade de lúpulo muito grande ou com dry hopping, cervejas de densidade muito alta, né? As leveduras sofrem muito mais do que leveduras que fermentam cervejas mais leves, como Pilsen, por exemplo. Ô, acabei de falar aqui, que eu tô aqui. Já aconteceu esse, ó. Outro ponto importante também, que agora o Renato comentou, é fazer o dry hopping depois de purgar a lama. Isso que eu ia dizer. Agora, todas as cervejas praticamente vão dry hopping, né? Isso mudou faz tempo já. O problema é fazer o dry hopping e utilizar essa levedura antes da purga. O ideal é purgar a lama antes de fazer o dry hopping para garantir que essa lama não tenha contato com essa quantidade grande de lúpulo, para que ela possa ser usada na próxima fermentação, né? Sem fazer a contagem, teria uma quantidade estimada que seria boa para inóculo. Não. Não, brincadeira. A gente. Se tem quantidades estimadas para cada tipo de cerveja, cada tipo de levedura, né? Lembrando que leveduras diferentes têm tamanhos diferentes, então leveduras para lager e para ale são bem diferentes, tamanho bem diferentes, então a gente tem que levar em consideração a contagem, sim. Tem algumas estimativas até no
no IST, eu posso passar para vocês de quantidade estimada para o inóculo inicial, mas o ideal mesmo é fazer a contagem. Renato perguntou se eu faço contagem na lama. Faço. Faço contagem na lama. O ideal é programar isso para pelo menos 3 dias antes de ela ser utilizada, ou uma semana antes, se você tiver esse planejamento, Aí já é contagem máxima. para conseguir avaliar. Desculpa, estou falando de análise de contaminante. Mas eu faço análise de contaminante, geralmente uma semana, alguns dias antes de ela ser utilizada, para dar tempo de suprir aqueles tempos de inóculo de todos os meios, todos os micro-organismos. Mas eu faço contagem da lama, sim, como eu mostrei ali na contagem de slurry. Se você quiser, eu volto. Mas eu faço, sim. E eu faço o mais próximo possível da utilização, né? Pra gente ter certeza da quantidade de células ali. Eu acho que eu não te entendi, Fabão. Deixa eu ler de novo. Pode repetir? Eu não entendi a tua pergunta. Você descarta as leveduras de cima do starter, é isso? Do Erlen? Não entendi. Deixa eu ver. Canela daquele pote já tá com açúcar, viu? Só avisando que a gente já misturou o açúcar no pote. Ocorreu de ter mais células que o necessário para fermentar. Se sim, qual tipo de controle para que não exceda a fim de não ter problemas indesejáveis? É só inocular menos quantidade, Renato. Você vê a quantidade que você precisa, a partir do número de células por ml, você faz a conta do quanto de ml você precisa para ter aquela quantidade de célula. Então, é só tirar um pouco dessa quantidade e inocular o que você precisa de acordo com a quantidade necessária de células. Porque isso é bem fácil de fazer e você não vai jogar fora a levedura que esteja boa, né? Tá joia, Bianca. Era só porque, como a gente é cervejeiro caseiro, Uhum, a contagem de viabilidade da lama é um pouco mais difícil, né? Então a gente fica, uhum, mais com empirismo mesmo, de ficar tentando entender qual a quantidade necessária da lama para não uhum. ter geração de nenhum problema na fermentação da cerveja futura, entendeu? Sim. Mas você consegue fazer contagem em casa ou não? Não, não. Hoje eu faço mais por estimativa mesmo, né? E por teste, eu vou testando e verificando se tem algum retorno indesejado na cerveja futura, entendeu? Entendi. Entendi. Tá aqui no. Na minha especialização, é disciplina de microbiologia industrial, sabia, né? Dessa área de cervejaria, de destilaria. A parte prática toda eu dei um banho, todo mundo lá. Mas eu já tinha área de micro. E você costuma reutilizar esse fermento várias vezes? Eu já reutilizei no máximo 3 vezes.
Não, então tá joia. É um pouco mais empírico mesmo, né? Não ter como fazer contagem. Mas aí a gente vai naquela boa cheirada, né? O ideal é que você não reutilize muitas vezes, depende muito da tua sanitização, né? Como é que é o teu processo de limpeza, como é que você retira essa lama, como é que você armazena, quanto tempo armazena. Então, é muito uma questão do teu controle de limpeza para garantir que essa lama, já que você não consegue fazer contagem, esteja em boas condições. E também não reutilizar muitas vezes, porque você vai perdendo o controle de viabilidade, né? Essa é uma boa observação, né? Porque, por questão de controle de qualidade, quais são os cuidados necessários para poder você fazer a lavagem da própria lama, poder conseguir reutilizar de forma adequada, para não ter nenhum Uhum. contaminante, né? É legal isso aí. Então, a questão da lavagem da lama é bem controversa, né? Eu acho que uns anos atrás ela era mais aceita ou mais disseminada, mas hoje o que se tem é que é mais prejudicial fazer uma lavagem ácida de maneira errada para a lama do que armazenar de maneira mais limpa possível para poder reutilizar ela. Então, eu acho que o principal aqui é limpeza e manejo do que tentar realizar uma lavagem ácida em casa. Para a Ah, cerveja. Desculpa, bacana. pode falar. Não, não, bacana. É que a gente sempre tem essa, pelo menos como caseiro, de estar preocupado em fazer a lavagem da lâmpada, se você não for utilizar ela de imediato, usar daqui a Uhum, por exemplo, para conseguir armazená-la de forma adequada, né? Eu sempre uhum. bastante, sempre tive um medo adicional de estar lavando e das vezes que eu já utilizei, eu sempre fiz nesse mesmo tempo que você mencionou. Assim Uhum, cabe de tirar, já guarda no máximo 1 ou 2 dias para poder reutilizar, entendeu? perfeito. Para cervejeiro caseiro, caso contamine a cerveja, o balde de plástico está condenado ou tem como reutilizar? Depende da situação do teu balde, Juliano. Quanto tempo tem o teu balde? Como é que você lava o teu balde? Como é que você limpa ele? Ele está sempre guardado limpo ou você deixa ele juntar uma crosta antes de limpar? Então, depende muito da condição que está esse balde. Claro que plástico é um material poroso, né? Então, com o tempo, esse balde com certeza vai começar a acumular um pouco de sujeira que pode gerar uma contaminação. Bianca, o Ítalo fez uma pergunta legal aí, que eu tinha feito lá em cima, que é sobre a contagem da viabilidade da lama. Se isso vai, como é que você faz essa contagem dependendo da quantidade de dias que você vai utilizar após a retirada? Uhum. Ah, sim, eu vou ler aqui, ó. Com um dia de maturação, já posso retirar uma amostra de lama para contagem? Se for utilizá-la 3 dias depois, esse número não altera? Então, eu costumo fazer a contagem prévia à inoculação, né? Com um dia de maturação, você pode retirar uma amostra e fazer a contagem sim, mas eu não sei como é que é o teu tipo de fermentador. Se for um fermentador cilindro cônico, você tem que lembrar que as leveduras mais de baixo, elas são as que fermentam pior e floculam antes. As mais do meio do cone são as melhores para fermentação, e as mais de cima, elas fermentam muito devagar, demoram para sedimentar, né? Então, Seu hoje. depende muito de como é o teu fermentador, mas eu prefiro fazer a contagem prévia à inoculação. Ah, bacana. Obrigado. Capaz. Posso fazer uma pergunta aí para a galera? Passando a Uhum. dúvida aí? Então, a pergunta é aquela lá de cima que eu havia feito, né? Quando a gente faz um starter, aí eu tenho observado que Ah, existe. Estão me ouvindo aí? tô ouvindo, pode continuar. Ah. Então, quando eu tenho feito o starter daqui, eu tenho feito uma limpeza do moço de cima, né? Eu deixo decantar durante 24 horas. Com isso, decanta tudo, eu faço a contagem do moço de baixo. Eu tenho observado que sempre há um overpitching a nível de contagem.
Às vezes você faz lá 2 litros de moço, pensando que esses 2 litros é para fermentar 50 litros do moço aí de 1050, 1060. E a gente observa Uhum. sempre que há um overpitching aí muito alto nisso daí. E diante do que existe em calculadoras aí, eu tenho observado que existe uma discrepância muito grande nisso daí. Você tem algo nessa linha aí que você poderia dar uma luz para nós aí? Você faz a contagem em casa ou numa cervejaria? Não, eu tenho microscópio, eu sou homebrewer, mas eu tenho Uhum. todo o equipamento, tenho já uma experiência de mexer com esse tipo de equipamento, né? A gente tem todo mundo no Uhum. quarto, tem 2, 6 câmeras, a gente faz sempre contagem, então eu sempre observo aí, né? Uhum. Mexi muito com o Kivak aí, fiz o movimento Kivak durante um período aí, então a gente fez pegou a experiência nesse sentido aí, né? Já faz, eu acho que mais ou Uhum. menos aí um ano aí que a gente já mexe com essa parte laboratorial aí e pegou um pouco de noção disso daí, né? Ah, que legal. Você tem certeza da diluição que você está usando para fazer a contagem? Sim, a gente tem feito aí, segundo eu tenho analisado aí com diversos amigos aí, inclusive cursos que eu fiz aí, né? Uhum. Dentro do que a maioria faz aí, eu tenho usado os parâmetros que a galera tem feito aí, sim. Uhum. Pra pegar Olha, acho que eu não vejo nada de problema. o bico. Você inocula a quantidade certa na inicial e depois, quando você vai coletar, tem uma quantidade enorme de célula, é isso? Exato. Ah, que bom. Mentira. É, eu acho que não tem nenhum problema. Você tem que dar uma olhada em como é que elas estão fermentando bem, no tempo certo, a cerveja está ficando como você quer. Sim, sim. Eu, nas últimas 4 batch meu aqui que eu tenho feito aqui, o último eu tô com uma APA que soltaram da Ocus Pocus, é a Abracadabra, né? Até fiz Uhum, ela aí, ela fermentou dentro dos 10, 12 dias aí, certinho, e aí eu uhum, consegui fazer essa análise aí, né? Eu usei a S05, inclusive, para fazer isso daí, a S05 de reaproveitamento aí de mais ou menos umas 10 vezes aí que eu tenho guardado ela e tenho reutilizado e ficou perfeito. Mas é uma quantidade muito pequena, porque sobrou mais ou menos, eu acho que coisa de Aí não, coloca não. 600, 700 ml. Segundo a contagem que eu fiz, eu pedia 77 ml só da quantidade de fermento que tinha. Eu achei uma coisa abrupta demais, né? Falei, nossa, então tudo que a gente pensa a nível de calculadora, a nível de Beersmith, Beerfriend, essas calculadoras aí tá meio errada, acho eu, né? tem várias cervejas que a gente pode usar uma quantidade de inóculo menor do que o indicado, dependendo de como tá essa levedura, né? Geralmente, quando a gente usa uma cerveja que vem de lama, ela tá muito melhor metabolicamente do que uma levedura seca, né? A gente percebe isso até na própria fermentação. A fase lag é muito menor do que uma levedura seca. Mas você tem que tomar cuidado só, é que você está usando já 10 gerações, tem que ter certeza que isso ainda é só o S05, né? Ela pode ter, ao caminhar dessas 10 gerações, ter tido algum tipo de contaminação de outras leveduras, até leveduras que não sejam muito problemáticas, mas que sejam outros tipos de levedura que estejam junto nessa cultura, né? Mas se tá fermentando como você quer e a cerveja tá ficando boa, Teve uma época, inclusive, que eu fazia massivamente isso, né? Eu cheguei a 17, o número ideal aí para reutilização de um fermento, né? Mas isso partindo uhum, sempre de um original, não reaproveitando batch a batch, né? Então eu faço um sim, start original, guardo ele, aí eu multiplico aquele original, sempre, né? uhum. Não partindo assim do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, Ah, né? bom, então você utiliza sempre o mesmo starter para fazer as próximas fermentações. Sim e não. Eu já cheguei a fazer 17 vezes, reaproveitando também, mas todos eles fazendo em paralelo 2 testes, tanto com o Ah, original entendi. como com o reaproveitado, segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, até 17 vezes. No número Uhum, 17 que eu notei que houve uma diferença em relação ao primeiro, sempre uhum, com o mesmo moço, mesmo tempo, fermentando um pouquinho, sempre eu faço aqui teste desse tipo aí com 2 litros mais ou menos,
Então a gente consegue ter um parâmetro. Cheguei nesse número, né? Por isso que eu pergunto para você que notei que existe um pouco de erro nessas calculadoras aí, e aí a gente consegue, na verdade, sempre dar overpitch em tudo aí praticamente aí, né? E você tem alguma coisa É, nesse sentido, por isso que eu perguntei para ti. vou te dizer que é muito uma questão de conhecer a tua cerveja e o teu processo, né? Claro, os fornecedores de levedura te dão uma contagem adequada para aquele estilo, mas nada impede que você, fazendo os teus testes, veja que com muito menos levedura o teu produto fique bom igual. Então, Entendi, entendi. Segue a live aí. o Dani perguntou, dizem que over para dar problema tem que colocar de 8 vezes do recomendado. Alguém pode confirmar esses dados? Não conheço esses dados, Dani. Não sei te dizer, de verdade. Mas pensa que colocar 8 vezes mais que o recomendado é muita célula para pouca comida, né? Então provavelmente vai ter algum problema, mas eu não sei se é 8, se é 6, eu não tenho esse dado. Exato. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode estar fazendo via chat ou então via webcam e microfone. Acho que já estamos chegando, acho que no final aí, né, Bianca? Um caso de pergunta aí interessante é que você vê que o pessoal caseiro hoje utilizam técnicas e até as ferramentas que muitas cervejarias nem utilizam. Exatamente. O Né? caseiro é o melhor cervejeiro. Se a gente que é do meio, a gente vê algumas técnicas da cervejaria que a gente trabalha, ou que, dos colegas, e depois vê os caseiros trabalhando, utilizando técnicas até melhores, ou de maneira mais Uhum. minuciosa do que é visto na prática profissional. Uhum. Deixar claro. O legal do caseiro é que, geralmente, por fazer cerveja numa quantidade menor que uma cervejaria, você pode fazer muito teste, né? Então, você acaba desenvolvendo técnicas e conseguindo usar técnicas bem variadas e várias ao mesmo tempo, porque você usa uma quantidade menor, é mais fácil de manejar isso, né? Mas, realmente, os caseiros têm surpreendido muitos daqui do Rio Grande do Sul também. O pessoal está estudando bastante e trabalhando bastante para aumentar e melhorar a qualidade da cerveja. Com certeza. Acho que tem mais pergunta aí agora. Qual microscópio de entrada seria indicado para iniciar a contagem de levedura? Bom, a levedura é uma célula bem grande, Aloysio. Até o ideal é que você tenha um microscópio que tenha uma lente de 400 vezes. Esses microscópios são bem baratos, você não precisa comprar um microscópio de uma análise muito rebuscada, análise de laboratório clínico, para ter em casa, não, nem para cervejaria. Qualquer microscópio que tenha câmeras de lentes de 400 até 1000 vezes já é ideal. Geralmente elas vêm com 10, 40, 400 e 1000 vezes. Então, o microscópio não é uma questão muito grande, não. É bem tranquilo de encontrar esses mais básicos que tenham essas lentes. Bem, pessoal, acho que chegamos aí no fim das perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a Bianca aí pelas informações e conhecimento passado aí, a todos que estiveram presentes aí também, prestigiando e apoiando o projeto. Respondendo a pergunta, eu até tinha falado a respeito no início, todos os vídeos desse projeto, esse, se não me engano, é o 9º vídeo, né, a 9ª palestra, eles estão disponíveis
no canal do YouTube, no canal da Serva Brasil no YouTube. Então é só chegar no YouTube e digitar Serva Brasil que vai ver o canal lá com todos os vídeos. Os materiais que são disponibilizados pelos palestrantes, nós disponibilizamos depois no site da Serva Brasil, no portal da servabrasil.com.br. Lembrando que isso aqui, essas palestras, essas informações e essa ferramenta, ela tem o intuito de informar, compartilhar técnicas e conhecimentos específicos para associados e não associados. É um projeto para a comunidade cervejeira, caseira e profissional. Que igual nós conversamos agora há pouco aí, o nível hoje do caseiro não fica para trás nem deve nada ao profissional. Isso é uma coisa que é Não. importante sabermos, né, Bianca? A gente vê aí Uhum. ter microscópios, fazer contagem de célula, sacou? Isso aí é coisa que tem muito caseiro que já está fazendo. Então mostra Uhum. que, mostra não, confirma, né? Porque hoje a gente já sabe que a maioria maçante dos donos de cervejarias, os profissionais que se formam com o intuito de trabalhar em cervejaria, a maioria foram e são cervejeiros caseiros, né? E Sim. dessa parte, grande parte aí associada às acervas. Então, Bianca, muito obrigado, parabéns pela palestra, viu? Se quiser fazer umas considerações finais aí, por favor. E até mesmo apresentar Muito obrigada. uma vez aí. Eu queria agradecer de novo à Serva, é uma... Esqueci a palavra. Não é atitude, enfim, iniciativa. É uma iniciativa muito legal, conteúdo gratuito, enriquecedor. Como a gente falou, o cervejeiro caseiro está muito avançado, é muito dedicado, e nada impede que o cervejeiro caseiro venha ter uma cervejaria e se ele já se preocupa com isso em casa, ele vai continuar se preocupando com isso na sua empresa, né? Queria muito agradecer a Serva Brasil, agradecer a Serva Gaúcha, principalmente a Janaína, que me fez o convite, e dizer que a gente está à disposição. Vocês podem me mandar e-mails, podem me adicionar nas páginas do Instagram, que a gente continua tirando as dúvidas de todos vocês. Muito obrigada pela atenção, e se ficou alguma dúvida, estou disponível. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado também. Boa noite a todos aí. Até quinta-feira. Ok, Bianca? Obrigadão. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.